Abra sua Bíblia no livro do evangelista Marcos, no capítulo 1. Nós vamos falar sobre o batismo de Jesus, versículo 9 ao versículo 11. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como uma pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença e neste momento, Senhor, te pedimos, capacita-nos. Capacita-nos, Senhor, por Teu Espírito para compreender toda a palavra de Deus. Capacita, Senhor, quebranta o nosso coração, ilumina a nossa mente para que possamos entender e também aplicar em nome de Jesus. Amém. Amados, quando criança, eu assisti ao filme de Super-Homem na televisão pela primeira vez e eu lembro qual foi a minha reação. Eu não sei vocês, mas eu lembro qual foi a minha reação. Eu não sou tão velho assim, viu, gente? Mas o ator do filme, o protagonista principal desse filme era Christopher Reeve. Quem conhece Christopher Reeve aqui, né? Os mais idosos sabem, né? E ele já é um ator falecido, né? Christopher Reeve, quando entrava em cena, ele literalmente roubava a cena. Ele roubava a cena. E quando o protagonista desse filme entra em cena, voando e soltando raios pelos olhos, né? E fazendo aquela demonstração de força, né? Sobre-humana, prendia a atenção de qualquer garotinho que um dia queria ser como aquele super-herói. Quem não queria ser como super-homem? Eu confesso, eu gostaria de ser. A entrada de Christopher Reeve é triunfal nesse filme, né? Ele chega fazendo um estardalhaço, e aquela cena do ator, o protagonista entrando, faz com que nós gravemos na memória aquilo, e por muito tempo aquilo vai se repetindo, né? Vai gravando, é uma imagem forte. Curiosamente, pastor, o que isso tem a ver com o nosso texto de Marcos? Curiosamente, Marcos está introduzindo o protagonista principal da nossa narrativa dessa forma. Nos filmes, naquele filme as pessoas ainda não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Na narrativa de Marcos, se você for parar para analisar também, as pessoas estão seguindo a sua vida cotidiana. Nós vimos como Marcos introduz, ele abre caminho na narrativa, né? Esperando para introduzir o seu personagem principal com pompas. Mas ele aponta o fato de que a vida seguia. João batizava as pessoas que vinham até ele para ouvir a pregação do Evangelho, ou a pregação que ele estava pregando naquele momento, e tudo seguia como deve ser, até que, se a profecia de João prolonga aquela nossa expectativa desse herói poderoso que vai entrar, porque lá no começo ele diz: esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É uma expectativa de alguém grande vindo, alguém poderoso, né? A repentina introdução do principal personagem desta narrativa, então, nos coloca atentos, vigilantes. Queremos saber como ele é, queremos ver o seu rosto. Ele deve ser muito forte, ele deve ser alguém como o Christopher Reeve lá entrou, aquele protagonista forte, poderoso, voando, lançando raios, lasers pelos olhos. Como no filme mencionado, nós esperamos alguém grande. Com isso, Marcos criou um clima de expectativa dramática. Ele descreveu a entrada de Jesus da maneira mais chocante possível. Ele é Deus, Marcos diz. É Ele quem batiza com o Espírito Santo, ou seja, é o que dispensa as bênçãos dos céus, como no relacionamento que o povo do Antigo Testamento tinha com Deus. Ele é Deus. E então Jesus aparece, simplesmente anônimo,
no meio da multidão. Um anônimo no meio de anônimos. Ele entra em cena sem fazer qualquer estardalhaço. Era esperado que esse herói, que agora vai entrar em cena, fosse credenciado por meio de origens milagrosas, ou de genealogia sólida, como faz, por exemplo, Mateus e Lucas. Marcos não faz assim. E Marcos ainda aponta o deslocamento de onde vem o principal personagem da sua narrativa: Nazaré da Galileia. Irmãos, Nazaré da Galileia não era grande coisa. Era uma vila pequena, desprezível, sem qualquer atrativo. A Galileia era uma região desprezada pela sua miscigenação étnica, mistura étnica. Era lugar dos gentios. Isto é, não eram participantes da aliança. E esse personagem que aparece, o principal personagem da narrativa, vem depois de uma introdução dramática, de um lugar do meio do nada, surgindo no meio de anônimos, vindo de um lugar vil, como diz Natanael, de onde nada poderia vir de bom. Talvez ele não causasse aquela impressão esperada, mas então Marcos irá mudar a percepção na mente dos seus leitores. O tema da nossa reflexão hoje é o protagonista, aquele protagonista que se destaca. Aqui nós temos um protagonista desconhecido, nós temos um protagonista revelado e um protagonista confirmado. E como toda boa narrativa, esse protagonista principal, ele é um herói nas melhores histórias, ou ele é um mocinho nos contos mais seduzentes, digamos assim. É um verdadeiro salvador. E aqui, na narrativa de Marcos, não é diferente. Então Marcos introduz o nosso herói, o desconhecido. Ele começa então dizendo: naqueles dias veio Jesus, ou dirigiu-se Jesus, vindo de Nazaré, da Galileia. Assim ele começa dizendo no versículo 9. Marcos vai fechar o seu evangelho fazendo uma referência a Jesus de Nazaré. Capítulo 16, versículo 6. Com isso ele está mostrando a coerência na sua narrativa. Ao mesmo tempo ele identifica aquele Jesus ressurreto que venceu, que agora vive, que está ao lado do Pai. Ele identifica com este desconhecido, com este humilde servo de Deus que vem da Galileia, que aparece no meio de anônimos. A Galileia, a região que ele diz, fica a cerca de 160 quilômetros do local onde a cena se passa, no Jordão. Jesus faz essa viagem de cerca de 160 quilômetros, um dia e meio de viagem, a pé, com um único propósito: ser batizado por João, no Rio Jordão. Se nós considerarmos os contrastes entre João e Jesus, que são feitos nos versículos 2 ao 8, parece estranho que Jesus vá se batizar, né? Parece estranho que aquele Jesus que batiza com o Espírito Santo busque para si o batismo. Em Mateus 3, 13, versículo 13 e 14, é dito que João tenta convencer Jesus, tenta dissuadi-lo do contrário, dizendo que ele é quem deveria batizá-lo. E Jesus, é claro, tem os seus motivos e responde que assim deve ser para que se cumpra toda a justiça. Mais estranho ainda é o fato de Jesus submeter-se ao batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Devemos concluir que Jesus fosse então um pecador, como aqueles outros que estavam sendo batizados por João, é isso? Não, pois lemos no prólogo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, versículo 1. Ele é o prometido, versículos 2 e 3. Ele é o doador do Espírito, versículo 8. Jesus não é um pecador.
mas é o amado Filho com quem o Pai se alegra. Lucas é mais cuidadoso ao apresentar esta cena. No seu roteiro, o evangelista Lucas menciona que Jesus se apresentou depois que todas as outras pessoas haviam sido batizadas. Ele meio que separa ali, ele diferencia o batismo de Jesus do batismo de todo o povo. Mas por que então Jesus se batiza, pastor? Fica a pergunta. Se ele não tem pecados, ele se submeteu ao batismo a fim de se identificar com João Batista e com o resto da humanidade pecadora, a fim de que se cumprisse toda a justiça. O Filho de Deus desce na água para se identificar conosco. Esse é o único objetivo. Há uma cena de fundo aqui. Agindo desta maneira, Jesus está se comprometendo a se colocar sob a justiça da lei. E assim, simbolicamente, ele se propõe a cumprir toda a lei. Jesus deverá se submeter ao nosso jugo, assim como toda a ordenança que cabe a nós. Jesus sabia que isso fazia parte do plano divino. E desta forma, ele se identifica com a condição humana. E põe em prática, então, o plano de salvação que havia sido proposto antes das eras. É o que está acontecendo. Pelo seu batismo, então, Jesus dá o primeiro passo para identificar-se com os pecadores. Dessa forma, ele demonstra que ele não é diferente dos seus iguais. Ele se solidariza com a raça humana, conosco, se fazendo um de nós. Ele irá mostrar, então, mais dessa solidariedade com a humanidade de outras maneiras, conforme a narrativa de Marcos prossegue. Mas nesse momento, Jesus desce às águas a fim de se fazer parecido com você e comigo. Não que ele tivesse pecado, mas era necessário que ele fosse totalmente homem. Fizesse tudo o que nós devíamos fazer. Nesse momento, Jesus é então o desconhecido. Mas há, então, o segundo aspecto do nosso texto, a revelação. O nosso protagonista desconhecido, então, agora é revelado. Veja, o versículo 10 diz que logo ao sair da água, isto é, imediatamente, viu os céus rasgarem-se. Há uma consideração muito importante a ser feita aqui. É Jesus quem vê os céus se abrirem. É o que parece, João além dele apenas. Em João, capítulo 1, versículo 32, ele testifica que viu o céu abrir e o Espírito descer, e que isso lhe foi sinal prometido, pois ele atesta que ele mesmo não o conhecia. A cena mais importante desse roteiro nos é revelada agora, a nós, espectadores. Porém, os coadjuvantes, os figurantes dessa imagem que estavam ali, não sabiam o que estava acontecendo. Eles estavam completamente ignorantes, eles não conheciam o protagonista principal. Eles não sabiam o que estava acontecendo naquele momento. Nós sabemos porque Marcos nos mostra isso. E eles ainda o esperam. E João falou sobre ele, porém, nem ele mesmo sabia quem ele era até aquele momento. Nos sets de filmagens, amados, é comum estarem presentes apenas aqueles que deverão gravar a cena proposta para aquele dia, para os trabalhos daquele dia. De modo que muitos atores estão no mesmo projeto, mas poucos se falam. Eles, em alguns casos, apenas se encontram para ver o produto final do trabalho e comemorarem ali, né? Os demais personagens dessa narrativa, eles, assim como esses atores, não tinham a menor ideia do que estava acontecendo naquele momento. Eles não sabiam o que estava acontecendo naquele momento. E quando Jesus sai da água, ele vê os céus se abrirem. E então percebe que Deus está construindo uma ponte sobre o abismo que separava terra e céu. Mais uma vez,
o Deus de toda a criação está se comunicando com o homem. Essa deve ser a resposta ao desejo do profeta pela salvação de Israel, no qual ele apela a Deus que se fendessem os céus e descessem os montes e tremessem na sua presença. Isaías 64:1. Marcos usa a mesma expressão, rasgar-se, para se referir, no capítulo 15, versículo 38, ao véu do santuário, que se rasga ao mesmo tempo, no momento da morte de Jesus. Se rasgou ao meio, fendeu-se. Algo extraordinário aconteceu. Algo novo aconteceu. Porém, muito mais que ser revelado aos nossos olhos, Jesus está recebendo a devida consideração como o personagem principal da nossa narrativa. Nós esperávamos um super-homem, alguém com poderes sobre-humanos, mas veio um homem comum. Marcos, porém, nos diz que de comum esse homem não tinha nada. A exemplo dos grandes personagens do Antigo Testamento, Jesus recebe o Espírito Santo, que deverá capacitá-lo para a obra que agora ele começará a realizar. E recebendo o Espírito, Jesus é ungido como rei do novo povo de Deus. Como é dito sobre Davi em 1 Samuel 16:13, e como em muitos outros no Antigo Testamento, ele está recebendo a capacitação do alto. Algo realmente impressionante está acontecendo diante dos nossos olhos, e Marcos pretende imprimir isso em nossas mentes, com a imagem que nos apresenta no início da narrativa. Ele é o Filho de Deus. Mais uma vez, ele nos leva ao princípio de todas as coisas. Se lá no princípio, no início, ele apresenta Jesus como Filho de Deus, agora ele apresenta Jesus sendo capacitado pelo Espírito de Deus. Através do mesmo Espírito que antes pairava sobre as águas, agora paira sobre este homem. Ele é testemunha dessa imagem, que esse homem comum é, na verdade, o tão esperado protagonista desse drama maravilhoso que desenrola diante dos nossos olhos. E as nossas mentes ficam em expectativa. O que virá depois? O que acontecerá depois? Esse é o Messias esperado, é o herói que deverá salvar a todos com grande poder. Ele é o grande salvador da nossa história. Como Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito, Jesus age com autoridade e o poder de Deus. Toda a narrativa que se segue deve ser entendida no contexto de Jesus completamente guiado e cheio pelo Espírito Santo. E isso me faz querer ver o final dessa história. Isso me prende na narrativa, me deixa em expectativa. O que virá depois? Qual é a próxima cena? E a próxima cena é mais impactante ainda. O herói desconhecido, agora revelado, também será o nosso herói, o protagonista confirmado. No versículo 11, Marcos amplia ainda mais a nossa percepção da importância do nosso protagonista, ao confirmar a procedência desse herói que está em cena. É dito que uma voz foi ouvida, vinda dos céus. Essa informação é curiosa, porque os mestres judeus acreditavam que Deus já não se comunicava mais por meio de profetas nesse momento. Eles acreditavam que Deus se comunicava por meio de uma voz vinda do céu. Há até uma expressão utilizadas por eles, que diz, barracol, literalmente é na voz. Aqui, Marcos está mostrando que tanto a voz do céu, quanto a profecia de João, testificam de Jesus. Jesus é o personagem principal. Jesus é o protagonista principal dessa narrativa. Jesus, aquele homem simples que apareceu do meio do nada, é o herói esperado.
Nos grandes épicos cinematográficos, há aquela voz do narrador, o personagem oculto. Aqui esse personagem é Marcos, mas há outro personagem oculto dentro dessa narrativa. E ele se apresenta fazendo a sua voz ser ouvida. É Deus, o Pai. Ele mesmo fala, como lá no princípio da criação. Os evangelhos nos apontam 3 ocasiões em que a voz do Pai é ouvida. A voz do Pai é ouvida de forma audível, né? Este é o primeiro dos relatos. Ele também fala na transfiguração, no capítulo 9, versículo 2 ao 7. E João também relata que, em resposta à oração de Jesus, para que ele fosse glorificado, para que glorificasse o seu nome, o Pai disse: eu tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Capítulo 12, versículo 28 de João. Assim como a imagem do Espírito Santo descendo para ungir Jesus e assim testemunhar, a voz criadora se faz ouvir para confirmar a grande revelação. Não tenham dúvida, esse é o meu Filho amado. Não tenham dúvida, esse é aquele que irá salvar vocês. A voz vinda do alto já é em si mesmo uma confirmação surpreendente, mas o conteúdo das palavras são uma forma de realçar a imagem do nosso herói. Ele diz que ele é simplesmente o Filho amado. É o que a voz celestial declara, citando Salmos 2,7, tu és o meu Filho amado, completando por Isaías 42,1, o servo a quem sustento e em quem a minha alma se apraz. Jesus é também o servo que ensinará o direito às nações. Para descrever a cena, Marcos então busca inspiração em Isaías 63, 1,9. Jesus é apresentado como um novo Moisés. Em Mateus 3,17, a voz celeste se dirige à multidão, e não apenas a Jesus e a João. Aparentemente, aqui, todos puderam ouvir, conforme João 1, 34, 35. É o Batista que vê o Espírito Santo descer sobre Jesus. Entretanto, as multidões ouvem a voz do céu, que declara a verdadeira personalidade ou pessoa que estava diante deles. Marcos e Lucas tem-se então essa impressão, essa voz desse narrador oculto, dessa pessoa, desse personagem oculto, é ouvida por todos e deixa todos em êxtase, deixa todos em apreensão, atentos, alertas. Pronto, Marcos concluiu com sucesso a sua missão, ao introduzir o protagonista e nos informar a sua origem. O evangelista nos colocou em alerta. Ele imprimiu aquela imagem na nossa mente, uma imagem vívida que fica na nossa memória. É o Filho de Deus. A cena que assistimos sobre a aprovação do batismo de Jesus sinaliza que ele é o Filho de Deus. É aquele filho obediente que se identifica com os pecadores, cuja expressão máxima será a cruz. Mas também Jesus está destinado a reinar. Ele é o servo sofredor, ungido pelo Espírito Santo, escolhido pelo Pai, que irá governar como servo do Senhor. Jesus experimenta as 3 coisas que, de acordo com a tradição judaica, poderiam sinalizar o surgimento do reino escatológico. De acordo com a tradição, os céus se abrem, o Espírito Santo vem sobre ele e uma voz fala do céu com ele. Percebam a coerência dessa narrativa. Esses 3 eventos no batismo de Jesus estão indicando que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. Se é Jesus entrando em cena, agora como seu inaugurador, ele veio para mudar a sorte
de todos aqueles que estavam perdidos. Marcos está nos dizendo, a trama começa aqui. A trama começa aqui. E agora que você está grudado na sua cadeira, na expectativa então da próxima cena, eu vou interromper para que nós façamos algumas aplicações para o nosso cotidiano. Não se frustre. Se você quiser ver o restante do final dessa trama toda, continue lendo Marcos. Amém? Eu costumo brincar com uma cunhada minha, que gosta muito de assistir aquelas novelas evangélicas. Hoje eu preciso assistir o capítulo para saber o que vai acontecer. Fala, lê a Bíblia, minha irmã, por favor. A Bíblia está lá dizendo o que vai acontecer, basta ler a Bíblia, né? Então eu te convido a fazer essa leitura, né? Dou o mesmo conselho para você, continue. Mas eu quero aplicar com você. Em primeiro lugar, Jesus se identifica conosco para nos representar. É o que está acontecendo nesse texto. Ao se entregar na cruz como homem, em sua natureza, Jesus está nos representando. Ele nos representa. Na teologia da Nova Aliança, Jesus é o nosso representante federal. E isso quer dizer que, assim como ensina Paulo, por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, apenas por um homem, Jesus, virá então a salvação. O pecado será tirado. O nosso herói, então, é o nosso representante. O nosso herói cumpre o nosso dever e ele nos agracia num pacto da graça com o mérito do seu sacrifício. Não é o nosso mérito, não é o seu mérito. O Evangelho não se trata do que você deve fazer para chegar até Deus. O Evangelho se trata do que Jesus fez para que você chegasse até Deus. Cristo se entregando aos homens e nesse momento descendo as águas, está nos representando para na cruz cumprir aquilo que nós não conseguimos cumprir. Isso é o Evangelho. Ele cumpre o nosso dever. Para você e para mim, isso quer dizer que não há mais nada a ser pago. Ele pagou. Não há mais maldição. Ele levou sobre si. Não há mais uma lacuna entre Deus e nós. Ele nos aproximou, ou nos reaproximou do Pai. No início eu disse que o sonho do garoto era ser como o herói poderoso que aparece diante dele na tela da TV. Em Jesus, o sonho desse garoto se concretiza. Porque em Jesus, esse garoto pode se parecer com um herói. Jesus desce as águas para se parecer conosco, a fim de que nós, você e eu, pecadores, miseráveis, pequenos, fracos, nos parecêssemos com Ele. É isso que Jesus está fazendo. O sacrifício de Jesus nos torna parecidos com Ele mesmo. Jesus morrendo na cruz, Jesus se conformando, se entregando aos homens, é Jesus se parecendo conosco, para que nós nos parecêssemos com Ele. Agora nós somos como o herói. Você é como Jesus. Quando Deus olha para você, Ele não vê a sua imagem, Ele vê Jesus brilhando em você. Por isso era necessário que Ele descesse as águas. Segundo, a capacitação de Jesus é a nossa capacitação. Sim, amados. Com a nossa identificação com esse herói, também somos identificados com a sua capacitação. No filme do Super-Homem, o herói tem lá os seus superpoderes, ele voa, ele usa uma capa vermelha. Na narrativa da redenção, Jesus, o nosso herói, tem o poder criador sobre si. Ele tem a autoridade do Criador habitando em si. Amados, nós não poderemos ter os poderes do Super-Homem, da trama hollywoodiana, mas você tem os poderes, ou o poder do Espírito Santo habitando em você. E amados, Ele não nos abandona. Isso é promessa do nosso Senhor.
Eu não vos deixarei órfãos, estarei com vocês até o final dos dias. Eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei aquele, o outro, o Consolador, o que os guiará em toda a verdade. Jesus nos capacita com o seu próprio poder. E nós, crianças, pequenos, agora estamos não só apenas conformados com a imagem, iguais à imagem do nosso herói, mas também recebemos o poder do nosso herói. Não podemos voar com uma capa vermelha, mas podemos voar nas asas da liberdade. E amados, a Bíblia diz que nós vamos subir como águias. Vamos subir como águias, porque nós fomos capacitados para isso em Cristo Jesus. Se o seu inimigo é grande, enfrente ele. Você foi capacitado para enfrentá-lo. Você recebeu o poder. Enfrente-o. Você foi capacitado por Deus. O seu Deus é ainda maior. O seu herói é ainda maior. Não há barreiras que possam te impedir de caminhar, porque você foi capacitado pelo Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E uma terceira aplicação: a voz que confirmou a imagem, a identidade de Jesus, é a mesma voz que te chamou. É a mesma voz que te chamou. É dito na Bíblia que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. A nossa matéria morta não é capaz de produzir qualquer bem. A nossa matéria morta não é capaz de nos levantar e nos conduzir ao Senhor. É a voz criadora, é a voz restauradora de Deus, que faz com que você acorde do seu sono da morte, ouça a voz do Espírito Santo, capacite e te restaura o corpo morto. Ele te transporta ao início de toda a criação. Em Efésios, Paulo deixa isso explicado de maneira muito clara. É Deus Pai quem elege. Deus Espírito chama e regenera e santifica. E Deus o Filho justifica. Ao ser aplicado a nós os méritos da obra vicária de Jesus, nós fomos integrados na família de Deus. E passamos de criaturas mortas, decaídas, para filhos amados. Isso porque fomos identificados com Ele no seu batismo. Fomos capacitados pelo Espírito Santo. E fomos chamados pela mesma voz que o confirmou. Herdamos a sua herança e seremos glorificados com Ele. Você é o filho amado de Deus. Deus te ama porque Ele ama o seu filho. E isso só é possível porque aquele ilustre desconhecido, vindo da Galileia, aquela região desprezível, sendo Deus, vivendo entre nós, se dispôs Ele mesmo a assumir a nossa natureza, viver a nossa vida, receber em si a nossa culpa, humilhando-se em todas as coisas, para que você e eu pudéssemos ser como Ele. Glorifique a Deus por isso. Jesus Cristo é o nosso herói. Jesus Cristo é o herói desta narrativa. Ele é o nosso herói incomparável. E é nele que nós recebemos toda a vida. É nele que desfrutamos o sonho de ser como o nosso maior herói. É em Jesus. É em Jesus. Curva a sua cabeça. Vamos orar nesse momento. Estamos gratos. Cantamos sobre essa natureza maravilhosa do nosso Senhor. Ouvimos que Ele conformou-se à nossa imagem para que nós fôssemos conformados à imagem dEle. Somos gratos por isso. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, Pai, como aquela criança que assiste atenta àquela cena do herói entrando em cena e desejando se parecer com ele. Só que aqui o nosso herói é Jesus.
Ele é o nosso herói, Ele é o protagonista da nossa história, Ele é o personagem principal para o qual nós olhamos. Queremos, Pai, ser parecidos com Ele. E o Senhor diz em Tua palavra que isso aconteceu, que isso foi feito, e que isso não é mérito nosso, não é mérito nosso para que nós não nos gloriemos de nada. É Teu, é do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por esta mensagem. Obrigado, Senhor, por esta lembrança. Obrigado, Senhor, por nos introduzir nesta história e fazer de nós também, Senhor, juntamente com Seu Filho, personagens principais, importantes nessa história. Obrigado, Senhor. Obrigado. Conforma-nos, Pai, dia após dia, com a imagem do Teu Filho amado, para que o mundo veja Ele vivendo em nós, para que o mundo deseje a Ele, para que o mundo se dobre a Ele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é o que nós pedimos e desejamos. Amém.